Saúde os irmãos com a paz do Senhor, meu motivo de muita alegria, muita honra poder estar com vocês nessa manhã. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo 2. Nós vamos estar falando a respeito do sonho de Daniel. Capítulo 2, versículo 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e se perturbou o seu espírito, e o seu sonho fugiu dele. Amados, Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Eles tinham invadido, entrado em Jerusalém, saqueado a cidade, levado cativos para a Babilônia. Os homens nobres, príncipes, e também artífice, orífice, várias pessoas para que pudessem servir ao rei. Vejamos que há duas léguas. Há as pessoas que foram para o palácio e há as pessoas que foram para o rio Quebar, para como escravo pisar, pegar o barro, a argila do rio do rio Quebar. Então eu vejo interessante, mas nós não vamos estudar sobre o rio Quebar, sobre o livro de Ezequiel agora. Nós vamos adentrar no livro de Daniel. Daniel é um homem que vive no palácio. Daniel é um homem nobre. Ele, juntamente com seus três amigos, Ananias, Azarias e Misael, são esses quatro homens que quiseram não se contaminar com o vinho do rei e nem com a comida do rei, porque o vinho e a comida do rei era oferecida a ídolos, mas ele quis comer legumes para poder servir e adorar esse Deus. Vejamos que o rei, no ano 603 a.C., ele teve um sonho, o qual o perturbou, mas o sonho escapara dele. Quer dizer que ele teve um sonho, o sonho o perturbou, mas ele esqueceu de como foi o sonho. Ele chamou os astrólogos, que eram cientistas, para interpretar esse sonho. Aí o rei chegou no astrólogo e disse: astrólogo, eu tive um sonho, mas eu quero que você me dê a minha interpretação. Porém, eu esqueci do sonho. Aí, como é que o astrólogo ia interpretar o sonho do rei se o rei tinha esquecido do sonho? É difícil. Também, do mesmo jeito, o rei chamara os encantadores, os adivinhos, para interpretar o sonho do rei. O rei falara do mesmo jeito: olha, eu tive um sonho, porém eu esqueci do sonho, dá-me a interpretação. Nenhum homem conseguia interpretar os sonhos do rei. Ninguém conseguia interpretar. Chamou todos os sábios, chamou todas as pessoas, mas não dava a interpretação. Aí o rei assina um decreto para que matasse todos os sábios, porque não conseguia dar a interpretação. Porém, Daniel, ouvindo e vendo isso acontecer, ele fala para o comandante, pedindo-lhe um tempo para orar, para que Deus viesse dar a interpretação do seu sonho. Aí o comandante fala ao rei e o comandante permite que isso acontecesse. Daniel, na oração, ele chama três amigos para orar: Ananias, Misael e Azarias. E eles começam a orar. E Deus dos céus
que dá interpretação do sonho, revelou o sonho para Daniel através de uma visão. Eu vejo aqui algo interessante. Um homem, quando ele quer abençoar sua vida, quando ele quer ser usado por Deus, ele vai buscar, ele vai atrás. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, busca os teus projetos, busca os teus sonhos, busca o que Deus tem para com sua vida. Vejamos que o Daniel chega na presença do rei e começa a falar a respeito do sonho do rei. E o rei fica admirado, porque ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. Porém, Daniel começa a interpretar o sonho do rei. O rei viu uma estátua com cabeça de ouro. Entendeu? O rei viu uma estátua que em partes de prata, em partes de bronze, em partes de ferro e em partes de barro, falando o que iria acontecer, falando sobre as fases que o reino da Babilônia iria cair, que é o cabeça de ouro, e ia levantar outro império, mas do mesmo tamanho, mas de menos poder, igual tinha o Império Babilônico, que é o Medo-Persa. Vejamos. Aí, meus irmãos, o governo de Nabucodonosor tinha força, tinha sabedoria, entendeu? E Deus entregara todas as nações na mão dele. Mas o reino dele ia passar. O reino dele ia passar. Isso que eu falo para você, meu irmão. Quem controla o poder, quem controla as coisas é Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus é Ele que faz as coisas. Vejamos o que está escrito no versículo 21 do capítulo 2. E Ele é o que muda as estações, e os que pôs e remove reis, estabelece reis, dá sabedoria ao sábio e ciência ao entendido. Deus dá sabedoria ao sábio. Deus dá ciência ao entendido. Deus dá sabedoria ao sábio e dá ciência ao entendido. Deus é fiel. Deus, irmão, Ele é fiel para com a sua vida. Deus, irmão, Ele é fiel com a sua casa. Deus dá, oh glória, sabedoria ao sábio. Deus dá, oh aleluia, Deus dá força. Deus dá graça. Deus ama o homem. Olha para você ver. O primeiro reino é o da Babilônia. É o Império Medo-Persa. O segundo é o Império Medo-Persa, que vai substituir o Império Babilônico, que é a prata, que seria um pouco inferior, somente em grandeza e glória, não em força. O terceiro reino aqui mencionado é o Império Grego-Persa. Relata a ascensão de Alexandre o Grande. Aconteceria aproximadamente 200 anos depois. O quarto reino é o reino de Roma. Então, que nessa interpretação que Daniel dá para o rei, o rei sonha. A cabeça dessa estátua era de ouro fino,
o seu peito e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de cobre, as suas pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, a cabeça é Babilônia, o rei. A prata é o Medo-Persa. O ventre é o grego, a Grécia. E as pernas de ferro é Roma. Olha a interpretação que o rei Daniel vai entregando, vai dando para o rei, falando dos impérios que iriam se levantar pós o império de Nabucodonosor, pós o império de Babilônia. Quer dizer, meu irmão, que quem controla a vida é Deus. Quem controla o poder é Deus. Quem controla os reis é Deus. Deus está no controle de tudo. E eu estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, não com auxílio de mãos, a qual feriu a estátua, nos seus pés de ferro de barro, e esmiuçou. A pedra é o Senhor Jesus Cristo, e simboliza a sua segunda vinda. Não com auxílio de mãos é uma expressão que é ressaltada a ausência de toda instrumentalidade e humanidade. Irmão, essa pedra que foi lançada simboliza a Cristo Jesus. Cristo Jesus simboliza essa pedra. Oh, aleluia! Irmão, aqui fala dos impérios que iriam acontecer até o Império de Roma. Relembrando, Babilônia, Medo-Pérsia, grego e o romano. Os 4 impérios. E o rei sonhou e viu os 4 impérios. Mas os 4 impérios iam cair e caiu. Ei, meu irmão, eu tenho a palavra de Deus para você. Pode ser que você está confiando numa empresa, numa situação, no dinheiro. Confia no Senhor, porque os homens caem, os impérios caem, as empresas caem, mas quem confia no Senhor permanece para sempre, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Oh, aleluia. Quando o rei ouve o sonho, ele se alegra. Então, o rei caiu o seu rosto e adorou. E o Senhor respondeu a Daniel: ele certamente é o vosso Deus. Versículo 47. E o rei respondeu a Daniel: ele disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, revelador do segredo, pois pudeste revelar este mistério. O mais lindo aqui desse capítulo é que está escrito aqui, ó. Respondeu a Daniel, disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. O ímpio dizendo que o nosso Deus é Deus dos deuses. Então você pode nessa manhã louvar o nome do Senhor, porque o nosso Deus é Deus dos deuses. Oh, aleluia! Então o rei fez engrandecer a Daniel, lhe deu muitos grandes dádivas, e o constituiu como por governador de toda a província de Babilônia, como chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Oh, glória! Daniel então pediu ao rei, e este nomeou sobre os negócios da província
de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas a Daniel estava à porta do rei. Mas Daniel, às portas do rei, significa que ele foi designado primeiro-ministro, a posição mais poderosa no mundo daquela época. Depois do próprio rei, a porta significa que dava acesso ao rei. Daniel foi colocado como ministro, segundo alguns estudiosos. Eu quero dizer para você, meu irmão, algo interessante, algo poderoso. Quem obedece a Deus, quem se esforça para fazer a obra de Deus, quem se sacrifica para fazer a obra de Deus, ele é abençoado por Deus. Receba de Deus a bênção, a vitória, o milagre, em nome de Jesus. Amém.